Uhum.
Ué, cadê? Uhum. Uhum. Então, pessoal, boa noite, tudo bom? Boa tarde, já fim de tarde, começo da noite. Estou fazendo aqui a aula 3 do curso de Cartografia Social e Afetiva da Escola Nardi, tá? Francisco Nardi, do terceiro ano, tá? Da turma que está fazendo cartografia terceiro ano do ensino médio, da Escola Nardi, nesse ano de 2023, tá? Hoje é dia 10 de março de 2023 e nós estamos fazendo aqui, né, as lições, estamos começando já a nossa aula semanal online. E hoje vamos dar continuidade ao assunto que nós vimos nas últimas aulas, tanto nas aulas presenciais quanto também nas aulas online. Então, na aula de hoje, a gente vai revisar alguns conceitos que trabalhamos nessas últimas semanas e já entrar também num tema que também é uma revisão, mas é sempre bom vocês, principalmente do terceiro ano do ensino médio, vão ser cobrados lá na frente no Enem, no Saresp, em todas as provas de vestibular, na parte de geografia, esse conhecimento cartográfico, tá? Então vou colocar aqui, vou acompanhar a aula, alguns slides que eu vou colocar com vocês e explicar, né, revisar alguns conceitos básicos. Então, já vamos começar com revisão de alguns conceitos básicos, tá? Sobre geografia, que é o forte, né, da nossa da nossa matéria. Cartografia é muito ligado à geografia, porque geografia é uma ciência que se utiliza muito do visual, principalmente da cartografia, que é o conjunto de técnicas de fazer mapa, tá? Conceitos de geografia importante, conceito de orientação, tá? Conceito de orientação, norte, sul, leste, oeste. Sempre lembrando que a geografia trabalha sempre com isso. A gente não pode virar e chegar e falar o Canadá fica em cima dos Estados Unidos. Isso não existe. Se o Canadá tivesse em cima dos Estados Unidos, os americanos estariam soterrados. Tá? O Canadá fica ao norte dos Estados Unidos. É que nem dizer que Minas Gerais fica em cima de São Paulo. Não fica em cima. A gente mora em São Paulo. Em cima de nós está o céu, né? Com as nuvens. Mas está ao norte. Então, esse conceito de orientação norte, sul, leste, oeste é extremamente importante,
porque isso causa muita confusão em exercícios não só de geografia. A gente vai ver questões de ciências, questões de história, tá? Localização de eventos históricos, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a independência, a colonização do Brasil, a ocupação do território brasileiro ao longo da história. Esses pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, eles são muito importantes. Pontos de localização, que é o que a gente vai falar hoje, o forte da aula de hoje, é as coordenadas geográficas, que é um modo criado pelo homem para se localizar no espaço geográfico, tá? Outros assuntos que vão aparecer, fuso horário, que é ligado a um dos assuntos de hoje, mas não vai dar tempo de falar disso hoje, eu só vou falar por cima. Distribuição de calor na Terra e zonas térmicas também tem a ver com coordenada geográfica, com localização. Cartografia, que é o nosso assunto, curvas de nível. E aqui, só para terminar esse slide, geomorfologia, climatologia, hidrologia e vegetação, todo o aspecto natural que a geografia trabalha, tá? Geografia, então, como a gente viu, terra, grafia e escrita. Então, hoje, o assunto principal que nós vamos trabalhar na aula de hoje é o assunto coordenadas geográficas. Eu vou mudar aqui o slide, tá? Para compartilhar com vocês, tá bom? Vou parar essa apresentação com esse slide e vou colocar um slide que fala basicamente sobre esse assunto que nós vamos trabalhar, que é coordenadas geográficas. Então, vamos compartilhar aqui. Vou colocar num modo maior para vocês poderem, quem estiver assistindo, poder ver com mais clareza, né? Porque a gente trabalha muito com imagem, no caso de cartografia. Cartografia é uma ciência imagética, ou seja, uma ciência que trabalha com imagens, muito mais do que palavras, né? A gente usa muito mais imagens. Então, por falar em imagem, vamos aumentar aqui o tamanho. Coordenadas geográficas, né? Então, vamos colocar aqui o que são coordenadas geográficas. É um sistema usado para localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo que eu tenho aqui do meu lado, não sei se vocês vão conseguir ver, né? Atrás de mim vocês conseguem ver um globo, um mapa mundi, tá vendo? Aqui no meu quarto tem um mapa mundi aqui. Eu vou pegar, vamos ver se vocês conseguem ver. Um globo terrestre. O globo terrestre e o mapa mundi são duas formas de representação da Terra usadas, né, há milhares de anos para a localização. E o ser humano que criou esse sistema de coordenadas geográficas. Esse sistema, assim como a aula de escala que nós tivemos presencialmente ontem, no dia 9 de março, e eu falei também um pouco de escala de mapa, falei um pouco não, falei bastante na aula 2 sobre escala. Coordenada geográfica vai muita matemática, sim, mas é uma matemática simples, uma matemática, digamos, de ensino fundamental, que é trabalhar com a noção de eixo X e eixo Y, porque o mapa, ele se utiliza desse sistema de eixos, né, que a gente vai ver durante essa aula, vocês vão perceber, tá bom? As coordenadas geográficas, na verdade, são duas. Quais são elas? As latitudes, que medem as distâncias norte ou sul. Quase sempre nos mapas o norte é para cima, o sul é para baixo. Essas distâncias, digamos assim, para cima e para baixo. Acabei de falar que é errado falar assim, mas vamos colocar dessa maneira. Para cima no mapa, para baixo no mapa. Quase sempre, é quase uma convenção cartográfica, quase uma regra, né? Que se representa sempre o norte para cima, o sul para baixo. Isso tem uma longa história de cultural por causa disso, de dominação cultural, que a gente vai falar, sim, no nosso curso de cartografia social e afetiva, porque, afinal, cartografia não é a arte de representar o espaço. Você não é obrigado a colocar o norte em cima, o sul embaixo, mas você aprendeu desde pequenininho, lá no ensino, lá na pré-escola, que o certo é botar norte em cima, sul e baixo. De qualquer forma, por enquanto, vamos manter isso daí de uma maneira bem simples. O norte e sul, essas distâncias
né? Norte e sul são chamadas de latitudes. E as longitudes, que são as distâncias leste e oeste. Então, olhando aqui para mim, as distâncias, as latitudes medem as distâncias para o norte ou para o sul. Isso são as latitudes. As longitudes medem as distâncias para leste ou para oeste. Então, latitude, norte ou sul. Longitude, leste ou oeste. Não tem outra coisa, não há mais nada. É isso que você tem que saber. Latitude é uma medida para o norte ou para o sul. E longitude é uma medida para o leste ou para o oeste. As duas juntas vão nos dar as coordenadas geográficas e elas vão servir para localizar pontos na superfície terrestre. Olhem essa imagem, tá? Essa imagem, olha só, latitude e longitude. Essa imagem está em inglês, mas dá para entender porque é parecido com o português. Latitude para o norte, aquilo que a gente falou, a gente pode representar como números positivos, e para o sul, né, que está em vermelho aqui, olhando sempre, estou falando do mapa do lado esquerdo da sua tela, o primeiro globo terrestre, que mostra as latitudes. Elas vão a partir da linha do Equador, a linha central aqui, né, que divide a Terra em duas metades exatamente iguais, em duas partes exatamente iguais, duas metades, a metade norte e a metade sul. Esses números que aparecem aqui, 30, 60, 90, são as latitudes. E esses números surgiram da onde? Da angulação da Terra. A gente nunca pode se esquecer que o planeta Terra é redondo, é um círculo. E um círculo a gente mede com ângulos, com graus de angulação. E esses números são exatamente isso, graus de angulação. Então, a partir da linha do Equador, nós contamos 90 graus até o Polo Norte, e depois, a partir da linha do Equador para o sul, nós também contamos outros 90 graus até o Polo Sul. Se você reparar nessa imagem, você vai ver que o norte pode ser representado com um mais, seria uma latitude positiva, e o sul com latitudes negativas. Negativas e positivas em relação ao quê? Em relação à linha do Equador. Aqui está escrito em inglês equator, né? Equator, mas é a mesma coisa, é o Equador. Isso são as latitudes. Então, latitudes se mede a partir da linha do Equador para o norte ou para o sul, certo? E as longitudes, a outra medida? As longitudes são medidas a partir do meridiano de Greenwich. Aqui está escrito Prime Meridian, que é o meridiano 0 graus de um lado do mundo, e do outro lado do mundo é o meridiano 180 graus. Né? A gente diz que esses são os dois meridianos centrais. A partir desse meridiano, o que são os meridianos? Meridianos são essas linhas que saem de um polo e vão lá até o outro polo. Elas vão sempre se encontrar nos polos, tá? Os meridianos são essas linhas verticais nos mapas mundis, né? Depois vocês vão ver. As longitudes, elas variam a partir do meridiano central, que é chamado de meridiano de Greenwich, para leste ou para oeste. As longitudes para leste são chamadas de longitudes positivas, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 180 graus. E as longitudes para oeste, a gente pode representar também como longitudes negativas, ou seja, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, até menos 179. Aí a próxima já é a 180. A 180 é que nem a 0. Ela não é nem leste nem oeste, ela é o meio do mundo, tá? Então, você vai ter 180 longitudes para leste, 180 longitudes para oeste, 180 mais 180 é igual a isso mesmo que você está pensando, 360. 360 graus é uma volta completa no globo terrestre.
Um círculo tem 360 graus. Então, essa é a lógica matemática criada pelos cartógrafos quando eles criaram, ao longo dos séculos, é claro, não foi uma invenção da noite para o dia, quando os cartógrafos criaram as coordenadas geográficas, tá? A gente está vendo uma imagem que, duas imagens, né, aqui no slide, que copiam a forma da Terra, a forma redonda da Terra. Mas em muitos mapas não há esse formato arredondado, tá? Vamos ver outros exemplos aqui. Latitude. Então, a definição de latitude. Latitude é a distância medida em graus de angulação para o norte ou para o sul, a partir da linha do Equador. Então, nada mais é do que uma distância. Só que essa distância, chamada latitude, ela não é expressa em quilômetros, nem metros. Ela é expressa em graus. Graus de angulação, não é grau de temperatura. Tá? 45 graus não quer dizer que você está morrendo de calor. Significa que está na latitude 45. E não confundam outra coisa, porque em português as palavras são muito parecidas. Latitude é uma coisa, altitude é outra coisa. Aqui a gente está falando de latitude. Tá? O que mais que a gente tem que saber? A linha do Equador marca a latitude 0 grau. A partir dela, contamos 90 latitudes até o Polo Norte, que é o 90 graus norte, e outras 90 latitudes até o Polo Sul, que é o 90 graus sul. Tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul são pontos, porque é a latitude extrema. Acima disso não existe. Tá? Então, as latitudes variam de 0 a 90 para norte e 0 e 90 para sul. E se você fizer a conta, aquela lógica que a gente está falando, 90 mais 90 dá 180. 180 é um meio círculo, tá? Aqui o globo terrestre, 180 é metade desse círculo. Uma metade para cima, uma parte para cima, que é o norte, e outra parte para baixo, certo? Continuando. As linhas imaginárias, isso é importante. As linhas imaginárias que medem as latitudes são chamadas de paralelos. E aí a matemática de novo. Por que paralelos? Porque essas linhas nunca se cruzam. Então vamos ver um exemplo aqui. Aqui, os paralelos. Tá? Essa imagem é fácil de entender. Tá? Em inglês também não tem problema, a gente aprende inglês junto com geografia e matemática. North latitudes, South latitudes. Em português, latitudes norte, latitudes sul, tá bom? Essas linhas imaginárias, nunca se esqueça disso, essas linhas não existem de verdade, elas só existem nos mapas, elas medem as latitudes. Então, a partir aqui, ó, da linha 0 grau, o que é essa linha de 0 grau? É a linha do Equador. A palavra Equador quer dizer igualizador, exatamente, é uma palavra latina, antiga, que quer dizer igualizador, é a linha igualizadora. Daqui para cima é igual daqui para baixo, daqui para o norte é igual daqui para o sul. Você está exatamente no meio, né, do planeta. Então, você vai contar 90 latitudes para o norte, 90 latitudes para o sul, e essas linhas imaginárias, elas dão a volta ao mundo e elas nunca se cruzam. Por isso que elas são chamadas de paralelos. São essas linhas chamadas de paralelos que medem as latitudes, tá? Então é importante. Então vamos dar um exemplo de Itu, nossa cidade. Qual que é a latitude aproximada de Itu? 23 graus sul. Então nós estamos a mais ou menos 23 graus ao sul do Equador. Para você ter uma noção, se o Polo Sul é 90 graus, a gente está bem longe do polo, a gente está bem mais perto da linha do Equador, aqui em Itu, né? A gente está bem mais próximo da linha do Equador do que do Polo Sul, que a gente está em 23 graus. Perto do polo, gente, é 60 graus, 70, 80 graus, aí é perto do polo. No 20 graus, como a gente está, é zona tropical, é bem mais perto da linha do Equador do que da zona polar, correto? Aqui um exemplo, tá, dessas linhas imaginárias. O mapa não está muito
tá meio embaçado, saiu meio desfocado, mas o importante nesse mapa mundi é destacar essas duas linhas principais que tem nos mapas mundis. A linha horizontal, a linha caída, a linha deitada, que é a linha do Equador, e a linha vertical, que é essa linha bem do meio, a linha do meridiano de Greenwich. Da onde vem esse nome? Se Equador quer dizer equalizador, o que quer dizer Greenwich? Não sei o que quer dizer Greenwich, mas é um nome de um observatório astronômico em Londres, na Inglaterra. E se convencionou, depois de uma grande convenção, de um encontro entre cientistas, geógrafos, cartógrafos, políticos e companhias de navegação do mundo inteiro, em 1883, olha só, vai fazer o quê? 150 anos atrás, né? 140 anos atrás, se chegou a um acordo finalmente para estabelecer qual seria a linha do meridiano central, e se escolheu o meridiano de Greenwich. Porque essa reunião, se eu não me engano, foi feita na Inglaterra, e outro porque na época a Inglaterra era a grande potência marítima do mundo, e para navegação, esse tipo de mapa, esse tipo de sistema de coordenada geográfica, ele é fundamental. Foram os marinheiros, foram os navegantes que criaram esse sistema de latitude e longitude, porque no mar, você não olha para os lados, você não vê nada, você só vê água, 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 e você tem que saber onde você está. E esse sistema ajudou muito a navegação. Como a Inglaterra, 150, 140 anos atrás, era a grande potência naval do mundo, ela falou, nossa, a linha que passa em Londres vai ser a linha central. Ninguém discutiu muito, porque a importância era, algum lugar tem que ser, né? Então se estabeleceu assim. Tem um pouco de hegemonia, de dominação cultural por trás disso? Sim, claro que tem. Mas tem um aspecto prático, né? Que é você localizar os lugares do mundo, estabelecer um padrão mundial para localizar os lugares do mundo. Porque se todo mundo falar o que quer, ninguém se entende. Então a navegação tem que ser um negócio bem preciso. Tá? Então, o meridiano de Greenwich, Greenwich é o nome de um observatório astronômico que fica na Inglaterra, daí esse nome Greenwich, tá ok? Aqui, longitudes, então. O que são as longitudes? Longitudes são distâncias leste-oeste medidas em graus de angulação a partir do meridiano de Greenwich, considerada a longitude 0 grau. Vamos corrigir isso daqui que está errado. Tá? Depois eu vou corrigir esse. Deixa eu dar uma arrumada, corrigir agora, senão não corrigir, está longitude. O cara que escreveu isso escreveu errado. Vamos lá. Como é que eu arrumo aqui? Deixa eu ver. Aqui, pronto. Longitude, tá? Não copie isso daqui. Quem for copiar, não é latilonge, não existe, é longitude, tá? Longitude 0 grau. Longitude de 0 grau. 0 grau. 0 grau também não tem nada a ver com temperatura, tá? Não tem nada a ver. Uma coisa é temperatura, outra coisa é latitude e longitude. Não tem nada a ver. A gente usa graus porque são ângulos, são maneiras de medir a Terra em ângulos. Só por causa disso. A partir do meridiano de Greenwich, contamos 180 longitudes para leste e 180 longitudes para oeste. Tá? Então, isso é importante a gente saber, como já falamos, né? Acho que eu arrumei aqui. Isso, considerada a longitude de 0 grau. A partir do meridiano de Greenwich, contamos 180 longitudes para leste, 180 para oeste, 180 mais 180, 360 graus. Se você der uma volta de 360 graus na Terra, você volta para o lugar de onde você saiu. Você deu uma volta completa na Terra, tá? É o que essas linhas imaginárias chamadas meridianos fazem. Elas vão contando as longitudes. Então, essas linhas imaginárias que medem as longitudes são chamadas de meridianos. Daí que vem o nome meridiano de Greenwich. É só uma referência, porque todas essas linhas, todas elas são meridianos. O de Greenwich é só a mais famosa, porque ela é a central, é a partir dela que a gente vai contar as longitudes para leste ou para oeste. E aqui o exemplo dos meridianos, tá? Vejam vocês, olha que interessante, que também os meridianos a gente usa aquela lógica do plano cartesiano de matemática.
do meio, da linha central, que seria 0 graus, que seria o ponto zero, você conta para leste, que é para a direita na figura, você conta positivamente, ou seja, 0 grau, 15 graus, 30 graus, 45, 60 e assim por diante. E para o outro lado, você conta negativamente, ou seja, para o oeste, a contagem é negativa, ou seja, 0 graus, menos 15 graus, menos 30 graus, menos 45, menos 60, menos 75. Você pode escrever assim as latitudes e longitudes, sim, senhor, assim como você pode escrever pura e simplesmente 15 graus leste ou 15 graus oeste. Mas você tem que saber, porque cai em vestibular, cai em Enem, cai em um monte de prova, até prova para vocês que querem fazer carreira militar, né, servir o quartel de Itu aqui, eles perguntam muita coisa de geografia e história, principalmente história e geografia do Brasil, viu? Essas coisas. Menos 15. O que é esse menos 15? Você tem que saber. Menos 15 quer dizer menos 15 de longitude, né? Você quer dizer 15 graus oeste, tá? Para o lado esquerdo, digamos assim, de Green. Porque, como eu falei, acabou se convencionando. Isso tem a ver com aquele acordo lá que eu falei para vocês, aquele acordo histórico feito quase 140 anos atrás em Londres, que se estabeleceu que o norte é em cima, o sul é embaixo, o leste é para a direita, o oeste é para a esquerda, e o centro é o bendito meridiano de Greenwich e a linha do Equador, né? E a partir daí se estabeleceu, para o norte é sempre positivo, para o sul negativo, para o leste é sempre positivo, para o oeste é sempre negativo, mas não tem nada a ver, isso é só uma maneira de você se localizar no mundo. Não tem nada a ver que o norte é mais que o sul ou que o leste é mais que o oeste. Isso é besteira. Isso daí é só uma convenção, porque tem que ser assim. Isso facilita a vida de quem tá se localizando na Terra. Tá? O GPS, a gente vai ter aula sobre isso. GPS, ele lê isso. Ele lê exatamente isso. Onde eu estou, ele vai procurar a latitude e longitude onde você está e a latitude e longitude de onde você quer ir. E vai calcular isso com base nesse sistema aí. Tá? Então, é uma coisa que tem a ver mais com precisão matemática do que tanto com ideologia, essas coisas. Pode ter, tem no fundo, mas não é algo assim decisivo. Tá? Vamos continuar então com as nossas explicações técnicas. Vamos começar com exercício. Vamos já fazer um exercício. Para você está ruim de ler, então eu vou ler com vocês, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se melhora a imagem. Deixa eu virar um negócio aqui. Peraí, um momentinho só. Deixa eu virar. Peraí, ixi, travou aqui. Não, é o contrário. Assim a imagem fica melhor. Correto, vamos ver aqui, eu vou deixar deitado que fica melhor. Deite o celular, que daí só vê a carinha do seu professor e o slide do lado esquerdo. Assinale a alternativa que não representa uma função das coordenadas geográficas, ou seja, o que não é função dessas coordenadas geográficas, latitude e longitude. A. Localizar os hemisférios de uma determinada área. Sim, elas têm essa função. Onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste. Elas têm essa função. Então, a A, ela está errada. Não é a A. B, estabelecer noções relativas de distância. Sim, elas vão dar uma noção, né, de que onde se localiza a Bahia. A Bahia fica ao norte ou ao sul de São Paulo. A gente vai usar as latitudes e longitudes, elas dão essa noção relativa. Onde é que fica a Austrália? A Austrália fica no Oriente, fica no hemisfério sul e no hemisfério oriental. Então não adianta procurar para esse lado do mundo onde a gente está, porque a gente está do outro lado, a gente está no hemisfério oeste e a Austrália está no hemisfério leste. Então as coordenadas elas estabelecem essas noções de distância relativa. C. Empreender a proporção entre uma área territorial e sua representação cartográfica. Falso. Isso não é função da coordenada geográfica. Isso é função da escala cartográfica. Isso a gente aprendeu
na aula passada e durante a semana, na aula de 9 de março, quem estava lá assistindo a aula, a gente fez até bastante exercício de escala de mapa. A escala faz isso, não a coordenada geográfica. Coordenada geográfica não vai te dizer quantas vezes aquele lugar é menor que aquele lugar é maior do que o mapa. Não, isso é outra coisa. Então é a C, exercício 1 é a alternativa C. Vamos ver a D, então, encontrar a exata posição de um determinado ponto no mapa. Essa é a função principal. A D é a função principal da coordenada geográfica, é achar um lugar no mundo. Onde fica tal lugar? Das coordenadas que o GPS acha. Ele acha, sim, senhor. Alguém nunca se esqueça que o GPS é uma máquina alimentada por informações que o ser humano joga nele. Ele não é Deus. Alguém ensinou ele que o norte é para cá, que Itu fica a 23 graus sul, 47 graus oeste, mais ou menos. Ele não sabe, ele é uma máquina, o GPS. Então alguém ensinou ele essas coisas. E aí sim, ele é rápido. Ele vai localizar rapidamente, porque ele tem todo um sistema de informação geográfica, e isso vai ser assunto da nossa próxima aula, né? O GPE, o SIG, que a gente fala, Sistema de Informação Geográfica, que você tem que alimentar esses aparelhos, todos eles, o computador, o celular, o GPS, com esse sistema, senão ele não vai entender nada, tá? Então, nunca se esqueça disso, latitude e longitude, elas são noções criadas pelo homem, e é o homem que estabelece e monta os aparelhos com base nisso, tá bom? Exercício 2. Ao registrar a posição de qualquer lugar da Terra, indicando as coordenadas geográficas, podemos concluir que o GPS dimensiona o quê? Os dados referentes à distância em metros do ponto de referência mais próximo, a combinação entre os graus de latitude e longitude do ponto indicado, uma linha imaginária qualquer do globo terrestre, há distâncias em graus entre o ponto escolhido e o meridiano mais próximo, a velocidade média do deslocamento. Qual que vocês acham que é? É isso mesmo, é a alternativa B de bola, a combinação entre os graus de latitude e longitude do ponto indicado. O GPS ele vai procurar essas duas informações. Por que tem que ser as duas? Porque uma só não basta. Não adianta dizer, Itu fica a 23 graus sul, ao sul do Equador, legal. A África fica a 23 graus sul do Equador. A Indonésia fica a 23 graus sul do Equador. E a Indonésia fica do outro lado do mundo. Então não adianta você ter só a informação para o norte ou para o sul. Você tem que ter a outra informação, que é se é para o leste ou para o oeste. Aí sim, com as duas informações, o GPS ele vai lá e vai achar na velocidade da luz esse lugar. Mas volto a dizer, alguém ensinou o GPS a fazer isso. Ele não nasceu sabendo. Não nasceu sabendo. Certo? Complete as frases com a palavra meridiano, latitude, paralelo e longitude. Vou passar para vocês na aula presencial, vocês vão ter que fazer, mas vamos fazer aqui oralmente. Então, qual que é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador? É a latitude, aqui, ó, latitude, né? Não, agora eu não posso ficar clicando, volta lá. Eita, já, espera aqui. Aqui, latitude. Então, vou até escrever aqui, ó, não vai aparecer? Vai aparecer sim. Latitude. Eu vou botar em vermelho, vamos botar em vermelho aqui, tá? Latitude, cadê aqui? Página inicial, vermelhinho, vamos lá, cor. Destaca, põe em vermelho? Põe, é isso? É aqui? É isso? Ah, não, eu fiz errado. Espera aí, volta lá, volta. Né? Vamos voltar. É aqui, ó. Acertei? Acertei. Latitude. Latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador principal paralelo. Coloque aqui, ó, paralelo. A linha do Equador é um paralelo. Ela dá a volta ao mundo inteiro e não cruza com nenhuma outra linha. É só ela. Tá? Todo paralelo é assim, não é só a linha do Equador. Tá? Além disso, a gente tem o quê? A distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação a Greenwich,
a longitude, né? Longitude, tá? Vamos colocar em vermelhinho para realçar. Vamos colocar em negrito, bold, grifar, tá? Em relação a Greenwich, estabelecido como principal, o que o meridiano de Greenwich é? Que tipo de linha é essa linha que sai do Polo Norte e vai até o Polo Sul? Como é que chama essa linha? Isso, meridiano. Meridiano. Meridiano de Greenwich, principal meridiano do planeta. Saímos um pouquinho daqui, vamos voltar um pouquinho aqui. Volta, deu? Mais ou menos. Tá? Até que deu aqui. Então vamos ver. Latitude, a distância em grau. Agora vamos colocar maior aqui para vocês enxergarem. Deixa eu colocar aqui. Novo slide, não. Apresentação do slide atual. Vamos ver como ficou. Até que não ficou ruim. Latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, principal paralelo da Terra. Além disso, longitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação a Greenwich, estabelecido como principal meridiano do planeta. Então, essa noção que a gente está tendo de norte, sul, leste, oeste, né, é uma noção que a gente vai trabalhar assim, vai virar algo corriqueiro, vai vir algo natural. Todos vocês estão acostumados a olhar mapa, tá? Tem mais exercícios aqui, mas esse exercício eu vou deixar para passar no presencial mesmo, para vocês fazerem. Venham nas aulas presenciais. Nossas aulas, elas acontecem de quinta-feira, tá? As duas últimas aulas de quinta. Eu sei que é cansativo, mas é legal. Geografia é uma ciência legal pra caramba. Esse assunto eu gosto muito, cartografia, adoro falar da aula de cartografia, e vai ser bem legal. A gente faz exercícios, são exercícios que caem em vestibular, né? Quero que vocês participem. A gente dá um jeito de botar num telão esses exercícios, para vocês não terem que copiar, é só vocês prestarem atenção, copiar só algumas coisas mais importantes, tá? Então, vamos revisar o que a gente aprendeu. Deixa eu colocar um outro slide aqui que eu tinha separado, que é o slide, um momentinho só, esse aqui. Deixa eu dar uma... Estou separando ele aqui, orientação, localização. É esse aqui, esses slides aqui, né? Então, esse daqui eu acho legal mostrar para vocês, que é parecido com aqueles que a gente viu, tá? Vou botar aqui, deixa eu sair desse aqui. Interromper, cadê aqui? Pronto, parar a apresentação, agora eu vou trocar. Eu vou colocar um slide só para finalizar, já vai acabar a nossa aula em breve, a gente tem poucos minutos, né? Selecione uma guia, essa aqui, eu queria colocar essa aqui só para vocês verem, a apresentação do slide atual. Então, olha só, e vai abrir aí para vocês, pronto, abriu, mas está pequeno para vocês verem. Então, o que a gente aprendeu basicamente? Fixem mais a visão nesses dois de cima, nas figuras de cima, tá? Meridianos e paralelos, isso é o mais importante, tá? E embaixo, nas figuras de baixo, está explicando a lógica, né, matemática, geométrica dessas linhas. Então, os paralelos, medindo as distâncias norte-sul a partir da linha do Equador, e os meridianos medindo as longitudes para leste ou para oeste a partir da linha do meridiano de Greenwich. Eu vou mostrar aqui, acho que tem aqui, né? Eu vou pegar uma imagem melhor. Espera aí que eu dou um jeito aqui, um momentinho. Onde é que... Não, espera aí que está aqui. Eu vou colocar uma imagem, deixa eu ver se eu acho aqui, uma imagem famosa, que é sempre bom a gente ter na cabeça, assim, de cor. Isso eu quero que vocês saibam de cor, porque é uma coisa importante vocês saberem. Deixa eu dar OK aqui.
Imagens, só para terminar a aula de hoje. Ué, aqui, essa daqui. Então, vamos abrir essa imagem. Vamos só abrir imagem, uma nova guia. Vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês. Deixa eu fechar aqui. Fechar essa janela. Vamos aqui um pouquinho. Cadê o micro-ondas? Parar a apresentação. Agora sim. Vou colocar janela. Deixa eu ver se eu acho que tela cheia. Não tá, não dá para ver não. Vou abrir a rosa dos ventos. Isso. Eu consigo botar aqui. Uma guia do Chrome. Está em guia do Chrome. Então deixa assim, vou deixar a imagem que estava mesmo, compartilhar com vocês, colocar em slide atual. Então vocês vão ver aí a rosa dos ventos feita à mão, bonita, né? O norte, o leste, o sul e o oeste são chamados pontos cardeais, justamente porque eles são, o que quer dizer cardeal? Os mais importantes. Eles são a referência, tanto para a latitude quanto para a longitude. Para a latitude, para o norte ou para o sul. Para a longitude, para o leste ou para o oeste. Todos esses pontos que aparecem aqui, nessa figura, a gente chama de pontos intermediários. Por exemplo, norte e nordeste, ou nordeste, ou leste e nordeste. Os pontos nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, a gente chama de pontos colaterais. E esses outros, norte e nordeste, leste e sudeste, sul e sudoeste, a gente chama de pontos subcolaterais. Mas os mais importantes, por isso que eles são chamados de cardeais, cardeal quer dizer importante. O mais importante são os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. São eles que indicam a direção e a localização dos lugares na superfície terrestre. Então, resumindo então nossa aula de hoje, né, que daqui a pouco a gente vai terminar ela, a gente tem esses exercícios. Esses exercícios eu vou passar para vocês nas aulas presenciais. É legal, volto a dizer, apareçam na aula presencial. Tem aluno que eu sei que eu dei aula ano passado para ele e ele não apareceu, não é um ou outro, não, são muitos alunos que não aparecem na escola de quinta-feira à noite. Então é legal que vocês apareçam. Essa aula aqui vai ficar gravada no Centro de Mídias de São Paulo. Vocês conseguem acessar sim, esqueça o aplicativo, não precisa do aplicativo para entrar, vocês entram por esse site aqui, ó, cmspweb.ip.tv. Eu já coloquei no grupo lá do nosso de cartografia do terceiro B, eu já coloquei lá esse site para vocês acessarem, aí você é só colocar seu RA, sua senha, você entra e vai no canal lá que eu falei, tá? É o canal 3B lá, esse canal, tá bom? Um semestre B3EM, tá? Faltam 2 minutos para acabar a aula, tá? Então esses 2 minutos eu vou pedir para vocês virem na aula presencial. Vou mandar no grupo, tá, do WhatsApp todos esses slides aí, tá, que eu usei na aula. Tem os exercícios também, é bem legal de fazer. E lição de casa para vocês fazerem, né? Abrir. Se vocês não conseguirem abrir o slide, me avisa, fala comigo, dá um retorno, tá? Eu vou mandar hoje. Se você não conseguir abrir hoje, amanhã, não fala em cima da hora de quinta-feira. Quinta-feira a gente volta a ter aula, porque é muito em cima, tá bom? E aí a gente vai preparando, a gente vai fazendo nossas aulas de cartografia. Nesse primeiro bimestre, é cartografia, assim, bem de escolares, cartografia geográfica. Já no segundo bimestre, a gente vai abrir mais o leque para a representação de fenômenos da realidade, fenômenos sociais, e no final, por que não, afetivos, né? Porque cartografia, sempre relembrando, é a